5 minutos, última meia hora de informações do nosso Chamada Geral. Daqui a pouquinho eu volto a atender você aqui pelo 996284389. Muitas pessoas querendo falar, inclusive, sobre o assunto polêmico de hoje, regime militar, uma boa ou não. Mas nós estamos recebendo aqui o vice-presidente do Cresce, ele que foi escolhido como coordenador da Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário do Centro-Oeste. Claudecir Contreira, bom dia. Bom dia, deputado Lino, bom dia, Kaique, bom dia, Jefferson, bom dia, Vinícius de Carvalho. Prazer estar aqui. O que deu hoje o Cresce querer construir ou montar uma frente parlamentar? Na verdade é um projeto já antigo, né? Porém pouco usado, pouco acessado. A gente passou 56 anos sem mexer na nossa lei, né? Que é a Lei Federal 6.530. E de lá para cá muitas coisas mudaram, né? A tecnologia avançou, o comportamento se alterou e definitivamente o sistema COFES-Cresce, todos os Cresce do país todo, das 5 regiões, estão envolvidos nesse processo tão necessário para a nossa categoria e para a sociedade também. O que vocês querem mudar? Eu posso citar alguns exemplos, né? A questão do exercício ilegal da profissão, que tanto prejudica a profissão, os profissionais, bem como a sociedade que compra. A lei é muito vaga nesse sentido, porque há 50 e tantos anos o comportamento humano, conforme estavam dizendo, era muito diferente, né? O regime militar e por aí vai, né? Então, obviamente que com a liberdade, algumas coisas se extrapolaram, né? Principalmente com o advento da tecnologia da comunicação. Então, é mais do que necessário o sistema se posicionar e muito urgente, muito emergente essa questão do ilegal. O ilegal tem causado grandes prejuízos. Nem sempre as pessoas falam que foram prejudicadas por constrangimento, por vergonha, né? Então ela é tímida em falar isso, mas a gente tem conhecimento que dentro de condomínios, por exemplo, guardas, vigias, zeladores, síndicos, proprietários de algumas empresas que administram condomínio se arriscam no mercado da venda e causam com isso prejuízo financeiro. Não é só o picareta da rua, lá da pedra, conforme dizem, mas são organizações voltadas para a obtenção de lucro em cima de pessoas que têm pouco conhecimento com a questão da venda. Mas isso não seria uma reserva de mercado? Vocês se colocam, por exemplo, contra eu publicar na minha página do Facebook que eu estou vendendo a minha chácara, aí você vai lá, se interessa, me chama no privado, vamos conversar, eu vendo a chácara para você, enfim, esse tipo de coisa que vocês querem combater? De jeito nenhum. O direito à venda da propriedade, quando feita pelo próprio, é total, não temos nenhuma restrição em relação a isso. O que nós estamos falando são de pessoas não qualificadas, de pessoas que não têm entendimento jurídico nenhum, de pessoas que não entendem absolutamente do que é 1 metro quadrado, do que é uma técnica construtiva. Vamos dar um exemplo aqui, um guarda, um vigia de condomínio. Quem garante que ele tem preparo para poder fazer uma venda saudável a você? O proprietário desse imóvel pode e deve, né, vender. É um direito dele, então não é reserva de mercado por isso. A gente está simplesmente reivindicando aquilo que a sociedade precisa e aquilo que a nossa classe de corretores precisa. Por exemplo, o Vinícius tem a casa dele para vender e eu conversei com Jefferson, ele, puxa, eu estou querendo comprar uma casa em tal lugar. Puxa, eu lembrei do Vinícius. Vou e apresento os dois. Vinícius, eu acho que eu achei um comprador seu. Uma graninha se eu vender? Uma graninha se eu vender. Jefferson, se eu arrumar para você uma graninha, esse tipo de coisa que vocês estão é um velho hábito que não é tão bom assim, né, Lino? Porque às vezes o Lino não está preparado para alertar o amigo de que o Vinícius de Carvalho, né, eu estou usando o exemplo aqui, pode ser que haja algum problema no CPF dele e o teu amigo jamais consiga ser proprietário de fato e de direito daquele imóvel.
Acontece todo dia isso, né? Isso acontece com muita frequência. Ou um problema no imóvel, né? O corretor puxa a certidão de inteiro teor, a matrícula, enfim, é técnico na área. Às vezes o imóvel nem é da pessoa, ela está dizendo que é dela, entendeu? Tem isso também. Isso, muitos casos assim, pessoas que morreram, aí vão lá, vendem a propriedade do defunto, achando que ficaram proprietários. Na verdade não ficou, né? Então ficou essa lacuna, essa coisa fica em aberto, e a gente tem que lembrar que tem pessoas, Lino, que passam a vida toda guardando um dinheirinho para comprar uma casa e chega um malandro ou um amigo bem intencionado, vamos dizer assim, não precisa ser malandro, pode ser o amigo que conhece o outro amigo, que não sei o quê, e coloca tudo a perder. E quem que vai ser responsabilizado por isso? Então vamos estabelecer, antes da sua pergunta, Kaique, então precisamos estabelecer, então. Eu provoquei esse tipo de pergunta justamente para obter esse tipo de resposta. Sim. Porque o papel hoje do corretor é aproximar quem quer vender com quem quer comprar. Exatamente. Mas ele tem a responsabilidade de dizer, olha, o cara quer vender, mas é melhor você não comprar, porque tá assim, puxei lá a capivara do imóvel, tá dando tudo errado, o sujeito tem um monte de problemas na justiça, você não vai conseguir transferir a casa. Exatamente. Esse é o papel. Esse é o papel do Ele corretor. tem responsabilidade criminal também? Com certeza absoluta. Criminal e administrativa junto ao conselho, né? Tem que lembrar que o CRECE, ele existe para fiscalizar o profissional, combater a ilegalidade e proteger a sociedade. Então esse é o sistema COFES-CRECE, essa é a nossa obrigação institucional. Então para isso a gente está tentando cobrir umas lacunas que ficaram em abertos aí, justamente atualizando a lei 6.530 junto ao Congresso Nacional. Kaique. Claudecir, imagino que a frente vai atuar, como você está respondendo aí, para, como que eu vou dizer, clarear mais o entendimento, né, da lei, ou fazer com que o legislativo acabe com todas as dúvidas nesse sentido do exercício da profissão. E me ocorre aqui de perguntar se o maior entrave ou o que mais compete com o corretor seria o advogado. Porque eu sei que há um embate antigo aí do advogado poder fazer a intermediação, né, do imóveis, porque ele tem o poder da lavratura do contrato, né? E uma segunda pergunta é se a frente vai atuar também no sentido de ver como que, alterando legislações, melhorando legislações, pode se desenvolver mais o mercado imobiliário brasileiro. Ela foi um setor muito sensível, né, atingido pela crise. Cuiabá aí está com metade aí do centro para alugar e para vender. Sim. Eu vou dar alguns pequenos exemplos de como a atualização da lei será benéfica para a sociedade, principalmente no combate ao ilegal, e colocar cada profissional em seu devido lugar. Vou falar de um profissional que nós não citamos até agora, que são as empresas que administram condomínio. O que aquela empresa entende sobre imóvel? Praticamente nada. Infelizmente, quando se trata de empresa, ela terceiriza, coloca a equipe de guardas, de vigias, de porteiros dentro de um condomínio, e por muitas vezes esses guardas tentam se arriscar no mundo da venda. Quem que o CRECE, quem que o fiscal do CRECE vai responsabilizar? Vai pegar um por um? Fica praticamente impossível fazer isso, né? Exato. Vai ficar complicado, pega um ou outro caso. Quando a gente propôs essa mudança e faz parte desse esboço, desse projeto aí, desse anteprojeto, que vai passar ainda para votação, nós estamos propondo lá que as empresas que administram condomínio sejam gestores imobiliários como responsáveis técnicos por aquela empresa. Então, naturalmente, nós temos aí quem culpar, vamos por assim dizer. Quem seria o responsável? O vigia João lá do condomínio Rio Cochipó. Ele causou um prejuízo para alguém que comprou e causou um prejuízo para um corretor que não deixou ele adentrar ao empreendimento, que isso acontece muito. Quem é o culpado? É o próprio João, porém tem alguém acima do João, constituído com empresa, com CNPJ, com assinatura sendo responsável. Essa é uma das formas de combater aquilo que há de errado. Outro detalhezinho, que parece simples, mas acaba sendo muito importante, é privilegiar o corretor profissional imobiliário inscrito nos conselhos com alguns tratamentos diferenciados em órgãos públicos, bancos, cartórios, prefeituras, coisa que a gente precisa e faz parte da nossa rotina diária. E isso não acontece, então a gente está propondo isso também. Com isso, o comprador vai entender que é muito melhor ele estar sob a proteção, sobre o auxílio, sobre a assessoria de um profissional inscrito, porque ele vai agilizar a situação para definir o fechamento do negócio. É mais uma forma de
minimizar essa questão do exercício legal. A questão do advogado, que você bem disse, eu acho que o advogado é um grande parceiro nosso. Ele não pode ser encarado como um concorrente. Às vezes, poucos advogados se colocam como concorrentes. Eu não assim entendo. Acho que se eu não der conta do recado e perder para um advogado, na questão da venda do imóvel, da avaliação imobiliária, da opinião mercadológica, aí eu, corretor, tenho que voltar para o banco de escola, me preparar, ser melhor e fazer uma parceria com esse advogado na questão jurídica do negócio. Eu tenho eles como aliados, não como adversários. Perfeito. É sempre bom lembrar, né? Voltando à mesma tecla de que o que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Nos Estados Unidos não há como se proceder um negócio sem a presença do corretor e do advogado. O corretor faz a intermediação do negócio e o advogado cuida dos aspectos jurídicos de transferência do ativo. Só que os próprios cidadãos não aceitam, né? Tem corretor do lado do comprador, tem corretor do lado do vendedor e tem advogado das duas partes. É uma cultura muito boa, né, a questão americana, né? Eles entendem, por exemplo, que um profissional ele não deve e não pode trabalhar de forma gratuita. O que eu digo com isso? Por exemplo, eu vou buscar aí, o cliente, vou buscar você, Kaique, que é um corretor, aí vou usar os teus serviços, usar seu veículo, vou andar a cidade toda, vou ver 5, 6, 8, 10 imóveis e não vou comprar contigo. Qual que é o lucro que eu tive disso? Eu plantei uma semente, ok, eu te atendi, fiz meu papel, mas fiquei no prejuízo. Lá nos Estados Unidos não ocorre isso. Para alguém levantar da cadeira, da sua mesa, para atender um cliente, esse cliente paga por essa consulta, assim como paga para um médico, para um advogado. Exato. E por aí vai. É um grande avanço. A questão do entendimento cultural disso, né, também é muito diferente lá do que o daqui. Nós, por exemplo, infelizmente, Lino, eu falo infelizmente, falo com tristeza, Vinícius, que no nosso meio, nós não somos, obviamente, um ninho de anjos santos do Senhor, né? Toda profissão tem as peças ruins, né? Uhum. E nós temos também, infelizmente, falando da questão cultural, isso ocorre. E os ruins a gente tem que combater, o Conselho tem que combater, e o Conselho não pode cruzar os braços mediante um vestígio mínimo que seja de exercício ilegal ou de apontamento ou de proteção do ilegal dentro de algumas empresas imobiliárias e algumas empresas construtoras, como vem ocorrendo. Infelizmente, a própria classe depõe contra ela mesma. Ela adora ver o fiscal pelas costas. Ela acha que o fiscal é um concorrente dela. E ela se acha no direito de acobertar o ilegal, causa prejuízo lá na frente, a venda fica quadrada e fica por isso mesmo. Então o Conselho tem que se manter firme. Eu não estou dentro da gestão, eu sou vice-presidente não tem função administrativa. O ano passado eu era secretário e estava lá dentro. Hoje meu trabalho é mais a nível de COFES, atualizando essa lei, que a gente entende que será o trabalho mais importante dos últimos 50 e tantos anos, será a atualização dessa lei 6.530 para ajudar definitivamente a organizar o mercado como ele deve ser. Essa adaptação dessa lei para os dias de hoje, essa mudança, vocês já prepararam ela ou vai deixar a bel prazer do Congresso? Não, estamos fazendo, Lino. Você como ex-deputado, porque nunca perde a autoridade sobre o seu belo trabalho. Mas nessa última eu perdi, nessa última não teve proseio. Mas a sua história ficou, seu registro está lá, sua contribuição foi feita e a gente sabe que não foi pequena, né? Nem sempre o povo é sábio para entender isso. Lá nós temos que buscar apoiamentos, né? Então a gente teve, por exemplo, lá com o senador Jaime, né, que tem um trânsito bom lá no Congresso, ele é do DEM, o DEM ocupa as duas presidências das duas casas. Então o nosso profissional, essa é outra coisa que eu quero pedir no ar aqui, eu sei que tem muita gente ouvindo. Às vezes o corretor fala, ou a pessoa fala, né? Deus me livre de política. Não existe caminho para você conseguir se organizar se não for pela política. Não tem como. Então a gente tem que buscar apoiamento, tem que lembrar aí que o DEM, por exemplo, que é o partido lá do senador Jaime, ocupa a presidência das duas casas. O nosso projeto depende que haja um destravamento de pauta, né? Depende que haja alguém cutucando isso. E o corretor às vezes não compreende e fala: Contreira, pelo amor de Deus, você está envolvido com político.
Né? Ver como um crime, né? Eu peço aqui que o corretor seja um pouco mais politizado, que ele entenda um pouco mais das nossas necessidades. Nós somos uma profissão regulamentada em lei federal. Não tem como nós aqui legislarmos, não tem como o Cresce impor lei, criar regra. Não existe possibilidade a não ser lá. Então nós temos que fazer esse esboço, estamos fazendo esse projeto. Tivemos uma primeira reunião entre os 5 coordenadores regionais, eu sou do Centro-Oeste, e o presidente do COFES, João Teodoro, que também é advogado e entende muito, é aplicadíssimo, ele é doido pelo sistema COFES-Cresce, graças a Deus é assim, e a gente está escrevendo esse anteprojeto para poder apresentar e defender ele nos gabinetes dos vários parlamentares que a gente vai ter que buscar apoio deles. Como o nosso tempo está curto, Contreiras, eu quero fazer uma sugestão a vocês, encurtar caminho. Lá manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que vocês poderiam usar o gabinete do Jaime Campos, que já se posicionou favorável ao apoio a vocês, ele pedir para a assessoria analisar a lei, fazer adaptação, ver vícios de redação, constitucionalidade, enfim. Posto isso, vocês pedirem uma reunião, poder participar de uma reunião do Colégio de Líderes, tanto do Senado como da Câmara. Porque ali, se vocês conseguirem o apoio dos líderes partidários, pode ter certeza que caminho curto. Olha aí. Sabe? Dizendo Rossi, porque vocês correrem, uma ideiaça, vocês correrem 500 gabinetes. Consultor legislativo. É extremamente difícil. Cada um lá está cuidando de uma coisa, de interesses, de grupos dele, de pessoas dele. Então, se vocês conseguirem convencer os líderes, talvez até vocês não consigam participar de uma reunião de líderes, mas visite o líder do PP, do PSB, né? Se você tem você pode escolher um deputado de cada partido. Por exemplo, pegamos o Manelzinho aqui. O Manelzinho vai levar você para o líder do partido dele. Tá? Ali, o líder do partido do Manelzinho vai ligar para o líder do DEM, diz, por favor, receba para mim o representante e tal. Ele vai receber você. Então já sai dali com o compromisso feito. A sua fala, Lino, foi bem oportuna, porque ainda na última reunião lá no Conselho, eu junto com os corretores, que não foi o Conselho que fez, foram os próprios corretores que propuseram isso, nós falamos sobre esse assunto, não com esses detalhes, essa riqueza de detalhes, mas nós falamos sobre isso. Questão de partido. Muita gente se posicionou, porque é do PT. Eu falei, gente, pelo amor de Deus... Não importa o partido, né? A pessoa tem o voto, né? Ele tem a liderança do lado dele. Então, assim, eu citei como exemplo o senador Jaime, porque o Jaime se propôs, anunciou publicamente apoio a nós, né? A nossa categoria, mas não importa o partido, não importa o parlamentar, desde que ele tenha voto e consiga nos apoiar e esteja de braços abertos, a gente vai buscar, né? Esse é o entendimento nosso. E o que é interessante para a gente encerrar, presidente, é que eu não vou ter certeza do que eu vou falar, mas ela pode ser votada por acordo, sabe? Não precisa ir para plenário, aquela votação, sabe? Os líderes decidiram, então por acordo só faz a leitura do plenário e de lá por acordo já está aprovado essas mudanças e só vai depois para o presidente da República sancionar, né? Mas o senhor me despertou uma outra visão que eu não tinha. Eu achava que era reserva de mercado mesmo. Confesso, estou convencido que não. Você sabe, deputado, que questão de reserva de mercado. O COAF se posicionou em relação ao nosso tabelamento mínimo de honorários. Então hoje muitos corretores ainda pensam, Vinícius, que o Cresce tem uma tabela mínima de honorários. Nós não podemos mais fazer isso. Numa economia de livre mercado, eu sou até de acordo com isso, apesar de ser antipopular falar isso, que o corretor gosta de ter uma tabela mínima, mas infelizmente nos dias de hoje não cabe mais. O que cabe hoje é a livre negociação, é você se preparar tecnicamente, é você olhar para a construtora, para o dono da construtora e falar, eu tenho competência e eu quero receber X% sobre essa transação. E não a mixaria que muitos oferecem por despreparo, às vezes, do próprio profissional. Ou, por vezes, empresas construtoras fracas, mal intencionadas, que não entendem de mercado, começa a reduzir honorários, começa a baixar 5 para 3, tivemos agora a semana passada isso. Isso é muito ruim, isso depõe contra a categoria, desorganiza o mercado e enfraquece a construção civil por inteira. Existem grandes parceiras nossas, os corretores aí, que mantêm os 5% de transação imobiliária. Por quê? Porque não há mais tabela mínima.
Não tendo mais tabela mínima, também não há tabela máxima, né? Vai de acordo com o entendimento das partes, mas que seja um entendimento respeitoso. Isso que a gente pede para todos os parceiros construtores, principalmente. Claudicir Contreira, um abraço a você, sucesso nessa empreitada, que as coisas realmente possam ser claras, essa lei possa ser mudada, atualizá-la, e que os companheiros que são corretores tenham a consciência que eles fazem política de qualquer maneira. De qualquer maneira, ao acordar, já estão fazendo política. Não dá para viver sem política. Exato. Dá para viver sem a politicagem, mas sem a política Perfeito. Não dá para viver. Um abraço para o senhor. Obrigado, Lino. Obrigado pelo espaço. Um abraço, Vinícius, Kaique, Jefferson. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Eu tenho aqui tantos assuntos que, infelizmente, tem um ouvinte aqui me corrigindo aqui numa história do filho do Bolsonaro, tem o Sandro, da Alex eu registrei, o Reginaldo aqui falando sobre a reforma da Previdência.